Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo a todos vós. Aqui estamos com homens de hoje interpretando homens da Bíblia. E o meu personagem é Jefté, homem valoroso da tribo de Gade, julgou Israel durante 6 anos e foi o 8º juiz do seu tempo. Nascido da cidade de Gileade, filho de prostituta, rejeitado pelos seus irmãos por este fato, mas escolhido por Deus com esta missão de julgar o povo de Deus nesse período tenebroso pelo qual Israel passou, que se deu depois da geração de Josué, depois da introdução do povo de Israel da terra de Canaã, e veio uma nova geração que não conhecia a Deus, da qual pertencia Jefté. Este homem combateu contra os amonitas, tendo em vista que esse povo, nesse tempo, oprimia a Israel. E ele, com a sua fé, com a sua força, capacidade dada pelo próprio Deus, teve o privilégio de fazer parte desses grandes homens de Deus do passado. Sua história é narrada nos capítulos 11 e 12 do livro de Juízes. E um dos fatos que mais chamou a atenção na vida desse grande servo de Deus foi o voto que ele fez ao Senhor antes de sair para a peleja com os seus inimigos. Quando ele estava prestes a começar a guerra, ele fez um voto ao Senhor e disse que aquele primeiro que saísse das suas portas, vindo ele da guerra, e tendo Deus entregue nas suas mãos os seus inimigos, ele ofereceria em holocausto ao Senhor. E para a infelicidade dele, o primeiro que saiu das suas portas, depois da vitória sobre os amonitas, foi exatamente a sua filha, e filha única. E fala o texto de Juízes 12, dos versículos 34 ao 36, e nós iremos ver esse fato lamentável, mas também muito importante, digamos assim, de passagem para confirmar a grandeza da fé e do compromisso que esse homem tinha para com Deus. Diz assim o texto: vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a sua filha única. Não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Meus amados irmãos, aqui está um acontecimento muito difícil de se entender, tratando-se do sacrifício de pessoas, que era uma prática dos pagãos, não é? Mas o próprio Israel, nesse tempo, também sacrificava seus filhos aos deuses pagãos, contrariando assim
a vontade de Deus, o plano de Deus para com o seu povo. É certamente que o voto de Jefté não se referia a pessoas, quanto a mim eu não tenho nenhuma dúvida, apesar de que alguns estudiosos o criticam e o têm como um homem insensato, um homem imprudente, né? Mas o fato é que não esperava com certeza que saísse da sua porta a sua filha e única. Mas o que me chama a atenção e é o ponto crucial da nossa reflexão, da nossa meditação, são dois fatores. Primeiro, o voto de Jefté, que deveria ser cumprido, independentemente do acontecimento. Pois, mesmo tendo que sacrificar sua filha em holocausto ao Senhor, ele não hesitou. Ele disse, quando a viu, que ela o tinha abatido e ela estava entre os que os turbavam. Mas Jefté assim agiu. E o outro fator muito importante está na obediência da sua filha em relação à promessa, ao voto feito de seu pai ao Senhor. Então nós temos aqui dois personagens grandiosos na fé e no compromisso com a sua palavra assumida. Algo que tem faltado muito no nosso tempo. Mas voltando à questão do sacrifício de pessoas humanas, que não era recomendado por Deus e era abominação ao Senhor. Mas Jefté não hesitou em fazer isso. E os críticos o condenam, o criticam por essa razão. Mas aí eu faço uma pergunta aos irmãos que me ouvem. O que seria mais agradável ao Senhor? Jefté cumpriu o seu voto, fazer o sacrifício da sua filha única e assim obedecer à voz do Senhor, que diz que aquele que fizer um voto ao Senhor, que o pague. E ele assim o fez. Então seria e foi muito mais valoroso o cumprimento desse voto, mesmo estranho às pessoas tementes a Deus, ao povo de Israel, os quais tinham como ordenança a obediência ao Senhor e não o sacrifício de seus filhos a deuses pagãos. Mas o fato é que, com este grande gesto, que foi um gesto de fé e de coragem, né? Ele está entre os grandes heróis da fé, narrado no capítulo 11 da carta aos Hebreus. E outro fato preponderante nessa questão é que a Bíblia, principalmente no livro da sua narrativa, em nenhum momento cita esse ato de Jefté como um ato de pecado, como um ato condenado por Deus, porque o voto em si foi cumprido. E assim como a Bíblia não traz essa referência condenando o gesto de Jefté, coincide com o meu entendimento. Eu também não acho que Jefté agiu precipitadamente, nem foi inconsequente, né? Tendo em vista que, com certeza, quando ele disse que faria o sacrifício com o primeiro que saísse da sua porta, certamente não pensava ele a possibilidade de sair a sua própria filha. E vendo esse gesto de Jefté e os comentários de alguns estudiosos e alguns críticos dessas questões, né? Ele também está entre aqueles que o Salmo 15 trata como aqueles que herdarão
que herdarão o reino dos céus. Se nós observarmos o Salmo 15, no versículo 4, ele traz algo muito interessante referente àqueles que juram sem voltar atrás, e foi exatamente o que Jefté fez. Foi um juramento, foi um voto. Diz o Salmos 15, no versículo 4, tratando-se daqueles que hão de habitar no tabernáculo do Senhor, aqueles que subirão ao seu santo monte. Diz o versículo 4 de Salmos 15: aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Então, amados irmãos, nós devemos ter como exemplo para os nossos dias e para o nosso tempo grandes homens de fé, de coragem, que tiveram a força de suportar críticas, mas obedecer ao Senhor. Sou sim um grande admirador desse grande servo de Deus, juiz de Israel, por 6 anos, e que teve vitória durante todo o seu tempo, está incluído entre os grandes heróis da fé. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.